Na aula de hoje, nós vamos aprender como é que nós fazemos para criar fluxogramas através do nosso computador. Para tal, vamos precisar abrir aí o navegador de nossa preferência. Eu já abri aqui o Firefox. De seguida, vamos pesquisar por Draw.io. Neste primeiro resultado, vamos selecionar para abrir a ferramenta. Lembrando que esta é uma ferramenta que possibilita a criação de vários diagramas. Podemos criar fluxogramas, podemos criar diagramas da OML, podemos criar diagramas de processos, podemos criar diagramas de entidade de relacionamento, bem como diagramas também de redes. No entanto, o que nos interessa aqui nesta ferramenta é apenas fluxograma. Então, uma vez aberta a ferramenta, será-nos apresentada a seguinte tela, onde a primeira opção nos possibilita a criação de um projeto novo ou nos possibilita, através da segunda opção, selecionarmos um projeto já criado por nós que provavelmente esteja armazenado no nosso computador. Como não é o nosso caso, vamos selecionar aqui a primeira opção e de seguida, logo acima, vai nos pedir aqui um nome para o projeto. Podemos dar aqui primeiro projeto, não é? É um exemplo. De seguida, poderemos selecionar aqui um dos templates sugeridos, mas eu recomendo que selecionemos esta primeira opção, não é? Que é um template vazio, sem nenhum diagrama de exemplo. Então, de seguida, teremos aqui a ferramenta aberta. Provavelmente, para o seu caso, terão aqui várias opções diferentes do flowchart. Então, eu vou pedir que selecione esta opção aqui abaixo, More Shapes, e de seguida desmarque todas as opções apresentadas aqui à esquerda, não é? Como eu disse, esta ferramenta possibilita a criação de vários diagramas. Estes diagramas encontram-se organizados em categorias. Então, o que é que você precisa fazer aí? Você vai desmarcar todas essas opções, que é para não ficar muito cheio na ferramenta e em algum momento chegar a nos atrapalharmos. Uma vez desmarcadas todas as opções, eu vou pedir para que selecione esta opção do Flowchart. Se por acaso estiver em português, provavelmente estará escrito diagrama, não é? A tradução feita desta ferramenta para o português do Flowchart vem aí o diagrama. Então, se você não encontrar o Flowchart, procure por diagrama e selecione. Então, uma vez selecionado, selecione esta opção aqui, Apply, e teremos aqui a opção selecionada. Então, isto possibilita que não tenhamos vários projetos, não é? Ou vários tipos de diagramas deste lado, que em algum momento poderíamos criar aqui uma certa dificuldade em termos de localização de símbolos. Portanto, podemos expandir aqui para verificar os principais símbolos assim que é desta ferramenta. Basicamente, como vimos nas aulas anteriores, todo fluxograma possui sempre um ponto de início, não é? E o ponto de início é demarcado por esta figura, não é? Esta figura demarca o início de todo o algoritmo, não é? Então, sempre que precisamos demarcar o início, nós selecionamos esta figura. Dissemos também que todo algoritmo, para além do início, possui sempre um fim, não é? Ou ponto de chegada. O ponto de chegada é demarcado por esta figura que nós temos aqui deste lado, não é? Enquanto deste lado nós temos o início, deste lado nós temos o ponto de chegada. Então, num algoritmo, não é? Usando esta notação aqui apresentada, sempre que vamos verificar esta figura, significa que nós temos o início. E se verificarmos esta do outro lado, significa que nós temos o fim. No entanto, é interessante nós também, quando estivermos a criar os nossos fluxogramas, nós darmos alguma legenda ou darmos algum nome às figuras selecionadas. E para darmos um nome a uma figura selecionada, clicamos nela e de seguida começamos a escrever a sua representação. Então, eu vou escrever aqui o início, não é? Então, clico aqui e escrevo fim. E assim possibilita maior compreensão em termos de figuras. Então, temos aqui o início, temos o fim.
Nós vimos também que o algoritmo possui passos, né, ou etapas, né, para realizar uma determinada tarefa. Esses passos, essas etapas, são representadas através de processos, né? Nós chamamos de processo. Processo ou etapas ou passos é tudo aquilo que é feito para realizar uma determinada tarefa, ou tudo aquilo que deve ser feito para realizar uma determinada tarefa. Então, nós podíamos ter aqui este símbolo representa uma etapa, não é? Uma ação ou um processo. Então, podíamos ter aqui um exemplo, buscar lâmpada, como vimos na aula anterior. Então, é tudo aquilo que deve ser feito para alcançar o objetivo geral do algoritmo, não é? Temos também esta figura. Esta figura determina uma tomada de decisão. Muitas das vezes, nos algoritmos, nós fazemos testes lógicos para tomar uma decisão, em que no caso de uma determinada condição mostrar-se verdadeira, toma-se um determinado fluxo, ou no caso de uma condição mostrar-se falsa, toma-se um determinado fluxo. Dar uma decisão permite escolher qual caminho deve ser seguido para realizar uma determinada tarefa, mas mediante um teste lógico. Temos também nos algoritmos as entradas e saídas de dados. Então, o que é que seria uma entrada de dados? Uma entrada de dados é tudo aquilo que nós precisamos ou que uma ação, não é, que um processo precisa para poder ser executado. Por exemplo, posso ter aqui uma ação, não é, que podemos olhar para o cenário da soma, né, somar dois números. Então, para podermos somar dois números, antes desta soma, nós devemos receber os dois números. Então, nós poderíamos ter aqui uma entrada de dados. Esta entrada de dados vai permitir a leitura do primeiro número e a leitura também do segundo número, para depois termos um processo que vai permitir efetuar a soma. Então, a entrada de dados é aquele cenário em que para podermos executar ou para podermos fazer uma determinada ação ou uma determinada tarefa, antes precisamos receber algum dado que é necessário para a tarefa seguinte. Esta figura também permite a saída de dados. Então, nós podemos olhar para a saída de dados como sendo toda aquela ação que é visível a nível da tela. Por exemplo, nós podemos olhar aqui para uma calculadora. Uma calculadora, o que é que faz? Nós introduzimos lá os números numa determinada operação. Por exemplo, para somar os números, nós devemos introduzir os números para a operação da soma. De seguida, vamos selecionar a operação da soma e vamos calcular a soma. Então, uma vez calculada a soma, é apresentado o resultado desta operação. Então, a apresentação deste resultado chama-se saída de dados. Então, basicamente, estas figuras é o mínimo necessário para podermos criar fluxogramas. Existem várias outras, cada uma com sua representação. Então, você pode aí pesquisar para que servem as outras. Mas com estas aqui apresentadas, nós já conseguimos criar vários fluxogramas através destas figuras. Espero que tenha ficado claro para si, mas caso não tenha, nas próximas aulas iremos praticar muito a resolução ou o uso destas figuras e espero que até lá este conceito torne-se do seu domínio. Já íamos esquecendo, para além dessas figuras, nós temos também as setas, não é? Uma seta indica o fluxo a ser seguido. Se for a verificar aqui deste lado, isto é uma seta, não é? Que aponta daqui, desta operação, para este símbolo, não é? De buscar lâmpada para este símbolo. Significa que
quando estivermos a executar o algoritmo ou quando estivermos a seguir o algoritmo, daqui, deste símbolo, vamos para este outro. Então, uma seta basicamente indica o fluxo a ser seguido.